Oi, pessoal! Vamos finalizar aí a leitura do livro A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. A gente tinha parado na página 63 do livro, no capítulo 8. O livro tem 96 páginas. Eu, portanto, vou ler 33 páginas hoje para finalizar a leitura deste grande livro e espero que vocês me acompanhem até o final, beleza? Vamos lá. Capítulo 8. Alguns dias depois, quando o pavor causado pelas execuções havia diminuído, alguns dos animais se lembravam ou achavam que se lembravam que o sexto mandamento determinava: nenhum animal deve matar nenhum outro animal. E apesar de ninguém se arriscar a mencioná-lo na presença dos porcos e dos cães, existia uma sensação de que os assassinatos ocorridos não combinavam com ele. Clover pediu a Benjamin para ler para ela o sexto mandamento, e quando Benjamin, como sempre, respondeu que se recusava a se meter com tais assuntos, ela pediu a Muriel. Muriel leu o mandamento. Dizia: nenhum animal deve matar nenhum outro animal sem motivo. Por uma razão ou outra, aquelas últimas duas palavras tinham sumido da lembrança dos animais. Mas eles compreenderam que o mandamento não tinha sido desrespeitado, pois era claro que havia uma boa razão para matar traidores que tivessem se aliado a Snowball. Ao longo de todo aquele ano, os animais trabalharam ainda mais duro do que no ano anterior. Reconstruir o moinho como paredes 2 vezes mais grossas do que antes, terminá-lo no prazo, paralelamente ao trabalho normal da fazenda, era um esforço tremendo. Em certos momentos, eles tinham a impressão de trabalhar mais e de comer menos do que na época de Jones. Nos domingos de manhã, Squealer, segurando com a pata uma longa tira de papel, lia listas com números provando que a produção de todos os tipos de alimento havia aumentado 200%, 300% ou 500% conforme o caso. Os animais não viam motivo para não acreditar nele, principalmente porque já não se lembravam com muita clareza de como eram as coisas antes da Revolução. Fosse como fosse, havia dias em que eles se sentiam que prefeririam ter menos números e mais comidas. Todas as ordens eram agora anunciadas por Squealer ou um dos outros porcos. O próprio Napoleon não era visto em público com mais frequência do que uma vez a cada 15 dias. Quando aparecia, era acompanhado não só de uma comitiva de cachorros, mas também por um galo preto que andava à sua frente e atuava como uma espécie de corneteiro, soltando cocoricó altíssimo antes que Napoleon falasse. Até mesmo na sede da fazenda, dizia-se, Napoleon ocupava cômodos separados dos demais. Fazia as refeições sozinho, servido por 2 cães, e sempre usava o elegante aparelho de jantar Crown Derby, que ficava na cristaleira da sala de jantar. Foi anunciado também que a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleon, bem como nos outros 2 aniversários. Agora, Napoleon nunca era referido simplesmente como Napoleon. Era sempre citado em estilo formal como nosso líder ou camarada Napoleon. E os demais porcos gostavam de inventar para ele títulos como pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do rebanho de ovelhas, amigo dos patinhos e outros do tipo. Em seus discursos, Squealer falava com lágrimas escorrendo pelas bochechas sobre a sabedoria de Napoleon, a bondade do seu coração e o amor profundo que ele nutria pelos animais do mundo todo, até mesmo e em especial pelos bichos infelizes que ainda viviam na ignorância e na escravidão em outras fazendas. Tornara-se comum dar crédito a Napoleon por todas as conquistas e todos os golpes de sorte. Ouvia-se com frequência uma galinha comentar com outra: sob a orientação do nosso líder, o camarada Napoleon, eu botei 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas enquanto tomavam água no açude exclamar: graças à liderança do camarada Napoleon, esta água tem um gosto maravilhoso. O sentimento geral na fazenda estava bem representado por um poema chamado Camarada Napoleon, composto por Minimus e que dizia assim: amigo dos órfãos, provedor dos grãos, fonte de contentamento. Ah, como a minha alma se inflama ante sua mirada calma e soberana, como sol no firmamento, camarada Napoleon. Você concede a fartura, amada por toda a criatura, palha para deitar, barriga cheia todo dia. Todos os bichos, grandes ou pequenos, dormem em suas baias tão serenos, pois você com tamanho zelo tudo vigia, camarada Napoleon. Se eu tivesse um leitãozinho antes que ele virasse adulto e crescesse como um inculto, e ele acima de tudo aprenderia a lhe ser leal e ter o devido carinho, e desde o primeiro guincho diria, camarada Napoleon. Napoleon aprovou o poema e o fez ser inscrito na parede do grande celeiro no canto oposto aos 7 mandamentos. A composição foi coroada por um retrato de Napoleon de perfil pintado por Squealer com tinta branca. Enquanto isso, por intermédio de Whymper, Napoleon envolvia-se em complicadas negociações com Frederick e Pilkington. A pilha de tábuas ainda não fora vendida. Dos dois, Frederick era o mais ansioso por colocar as mãos nela, mas não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, corriam boatos renovados segundo os quais Frederick e seus homens estavam tramando o ataque contra a fazenda dos animais e a destruição do moinho, cuja construção provocava nele uma inveja violenta. Sabia-se que Snowball ainda estava escondido na fazenda Pinchfield. No meio do verão, os bichos ficaram assustados ao ouvir que 3 galinhas haviam se apresentado para confessar que, inspiradas por Snowball, tinham entrado em um complô para assassinar Napoleon. Elas foram executadas imediatamente e novas precauções quanto à segurança de Napoleon foram tomadas. 4 cachorros vigiavam sua cama à noite, um em cada canto, e um jovem leitão chamado Pink Eye recebeu a tarefa de provar toda a comida de Napoleon antes que ele comesse para se certificar de não estar envenenada.
Mais ou menos na mesma época foi anunciado que Napoleão acertara a venda da madeira para o Sr. Pilkington. Ele também celebraria um acordo de longo prazo para a troca de certos produtos entre a Fazenda dos Animais e Foxwood. As relações, aliás, entre Napoleão e Pilkington, embora sempre intermediadas por Whymper, eram agora quase amistosas. Os animais não confiavam em Pilkington por ser um humano, mas preferiam-no a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. Com o passar do verão e o moinho quase pronto, os rumores sobre um iminente ataque traiçoeiro cresciam cada vez mais. Frederick dizia se planejava investir contra os bichos acompanhado de 20 homens, todos com armas de fogo, e já tinham subornado os juízes e a polícia de modo que, se conseguisse pôr as mãos nos títulos de propriedade da Fazenda dos Animais, não haveria perguntas. Além disso, vazavam de Pinchfield histórias pavorosas sobre as crueldades que Frederick praticava contra seus animais. Que ele tinha açoitado um cavalo velho até a morte, que matava as vacas de fome, que tinha matado um cão jogando-o na fornalha, que se divertia à noite obrigando os galos a brigar usando lascas de lâminas amarradas às esporas. O sangue dos bichos fervia de raiva quando ouviam sobre as coisas que eram feitas contra seus camaradas, e algumas vezes gritavam pedindo permissão para atacar a fazenda Pinchfield em conjunto, expulsar os humanos e libertar os animais, mas Squiller os aconselhava a evitar atitudes precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleon. Ainda assim, o repúdio a Frederick seguia imenso. Certo domingo de manhã, Napoleão apareceu no celeiro e explicou que nunca jamais tivera a menor intenção de vender as tábuas de faia para Frederick, que considerava abaixo de sua dignidade lidar com o patife daqueles. Os pombos que ainda voavam para espalhar as notícias da Revolução eram proibidos de pousar em qualquer ponto de Foxwood, e tinham sido instruídos a substituir o antigo lema Morte à Humanidade, por Morte a Frederick. No fim do verão, mais uma das maquinações de Snowball foi revelada. A safra de trigo estava cheia de ervas daninhas e descobriu-se que em uma das suas visitas noturnas, Snowball havia misturado as sementes da praga às sementes de milho. Um ganso que tinha conhecimento da tramóia confessou sua culpa a Squiller e imediatamente cometeu suicídio, engolindo um punhado de bagas fatais de Belladonna. Os animais também aprenderam que Snowball jamais havia recebido, como muitos deles acreditavam até então, a ordem de herói animal primeira categoria. Aquilo era apenas uma lenda, espalhada pouco depois da batalha do estábulo pelo próprio Snowball. Bem ao contrário de ter sido condecorado por bravura, ele tinha sido censurado por covardia durante a batalha. Mais uma vez, alguns dos animais ouviram isso com certo espanto, mas Squiller logo conseguiu convencê-los de que suas lembranças estavam incorretas. No outono, um esforço tremendo e exaustivo, pois a safra precisava ser colhida quase ao mesmo tempo que o moinho foi terminado. O maquinário ainda precisava ser instalado e o Whymper negociava a compra, mas a estrutura estava completa. Apesar de todas as dificuldades, apesar da inexperiência dos implementos primitivos, do azar e da traição de Snowball, o trabalho foi encerrado pontualmente, precisamente no dia marcado. Cansados até os ossos, mas muito orgulhosos, os animais deram voltas e mais voltas ao redor de sua obra-prima, que parecia mais linda aos seus olhos agora do que na primeira construção. Além disso, as paredes tinham o dobro da espessura das anteriores. Nada abaixo de dinamite poderia derrubá-las. E, quando eles recordaram quanto haviam trabalhado, os reveses que tinham superado e a enorme diferença que ocorreria em suas vidas quando as pás estivessem girando e o dínamo trabalhando, quando recordaram tudo isso, o cansaço cedeu e todas deram pulos e piruetas em voltas do moinho, soltando gritos de triunfo. Napoleão, acompanhado de seus cachorros e do galo, foi pessoalmente inspecionar o trabalho concluído, cumprimentou cada animal por aquela conquista e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias depois, os animais foram chamados para uma reunião extraordinária no celeiro. Ficaram mudos de surpresa quando Napoleão anunciou que havia vendido a madeira para Frederick. No dia seguinte, as carroças de Frederick chegariam e o transporte teria início. Ao longo de todo o período de sua aparente amizade com Pilkington, Napoleão havia negociado em segredo um acordo com Frederick. Todas as relações com Foxwood foram rompidas, mensagens ofensivas tinham sido enviadas a Pilkington. Os pombos receberam a orientação de evitar a fazenda Pinchfield e a alterar seu lema de morte a Frederick para morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão garantiu aos bichos que as histórias sobre um ataque iminente à fazenda dos animais eram totalmente inverídicas e que os relatos sobre a crueldade de Frederick com seus animais tinham sido em grande medida exagerados. Todos aqueles boatos deviam ser obra de Snowball e seus agentes. Parecia agora que Snowball, afinal, não se escondia na fazenda Pinchfield e que de fato nunca estivera lá em toda a sua vida. Estava morando e com razoável luxo, dizia-se em Foxwood, e era hóspede de Pilkington fazia alguns bons anos. Os porcos extasiaram-se com as astúcias de Napoleão. Ao demonstrar amizade com Pilkington, ele tinha forçado Frederick a elevar o preço em 12 libras. Mas a principal qualidade da mente de Napoleão, disse Squiller, era demonstrada pelo fato de ele não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederick, que desejava pagar pela madeira com uma coisa chamada cheque, um mero pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita nele. Mas Napoleão, esperto demais para cair nessa, exigiu o pagamento em cédulas de 5 libras que deveriam ser entregues antes que as tábuas fossem retiradas. Frederick já havia pago e a soma era extremamente necessária para a compra do motor do moinho, necessária para a compra do motor do moinho. Enquanto isso, a carga foi posta na carroça e transportada em alta velocidade. Quando tudo tinha sido levado, outra reunião extraordinária foi organizada no celeiro
para que os animais inspecionassem as notas de Frederick. Sorrindo beatificamente e usando suas duas condecorações, Napoleão repousava em uma cama de palha em cima da plataforma elevada, com o dinheiro ao seu lado, empilhado com todo o capricho em um prato de cozinha da sede. A fila de animais passou lentamente diante das notas, todos se deixando preencher por aquela visão. Boxer esticou o focinho para farejar, e aquelas coisas brancas e frágeis se mexeram e farfalharam com a respiração dele. 3 dias mais tarde, ocorreu um tumulto terrível. O ímper, com o rosto mortalmente pálido, subiu a trilha correndo de bicicleta, jogou-a no chão e seguiu correndo a pé até a sede da fazenda. No instante seguinte, um rugido de raiva sufocado irrompeu dos aposentos de Napoleão. A notícia sobre o ocorrido se espalhou com fogo por toda a fazenda. As cédulas eram falsas. Frederick conseguira madeira em troca de nada. Napoleão reuniu os animais imediatamente e, com uma voz assustadora, proclamou uma sentença de morte contra Frederick. Quando fosse capturado, Frederick deveria ser jogado vivo em água fervente. Ele e seus homens poderiam realizar a qualquer momento o ataque muito planejado. Sentinelas posicionaram-se em todos os pontos de acesso à fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados a Foxwood com um recado conciliador que, esperava-se, poderia restabelecer as boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte, o ataque aconteceu. Os animais estavam tomando café da manhã quando os vigias chegaram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam passado do portão de 5 barras. Bravamente os bichos se adiantaram, indo ao encontro dos inimigos, mas dessa vez não tiveram a vitória fácil da batalha do estábulo. Eram 15 homens, com meia dúzia de armas, e abriram fogo assim que avançaram um pouco mais de 40 metros. Os animais não conseguiram enfrentar as explosões terríveis e a munição perfurante. A despeito dos esforços de Napoleão e de Boxer para reuni-los, eles logo recuaram. Uma quantidade deles já estava ferida. Todos se refugiaram nas construções da fazenda e ficaram espiando cautelosos por frinchas e vãos. Todo o passo grande, incluindo o moinho, estava nas mãos do inimigo. Por um momento, até Napoleão pareceu perdido. Andava de um lado para o outro sem dizer nada, o rabicó muito esticado, balançando rígido. Olhares ansiosos foram lançados na direção de Foxwood. Se os homens de Pilkington os ajudassem, o dia ainda poderia ser salvo. Mas nesse momento, os 4 pombos que tinham sido enviados em missão do dia anterior voltaram e um deles trazia um bilhete de Pilkington. No papel estavam escritas a lápis as seguintes palavras: bem feito. Enquanto isso, Frederick e seus homens tinham subido até o moinho. Os animais observavam. Soltaram um murmúrio de desânimo. Um homem segurava... Ai, mosquito, safado. Onde que eu parei? Um homem segurava um pé de cabra e outro uma marreta. Iam destruir o moinho. O mosquito pousou em mim aqui. Impossível, gritou Napoleão. Nós construímos paredes grossas demais para isso. Eles não conseguiriam derrubá-las nem em uma semana. Coragem, camaradas. Benjamin observava atentamente os movimentos dos homens. Os 2 que seguravam as ferramentas cavavam um buraco perto da base do moinho. Devagar e com um ar quase divertido, Benjamin mexeu o longo focinho. Foi o que eu pensei, ele disse. Vocês não percebem o que eles estão fazendo? Mais um instante e vão encher aquele buraco de pólvora. Apavorados, os animais aguardaram. Era impossível arriscar-se para fora do abrigo das construções. Poucos minutos depois, os homens foram vistos correndo em todas as direções. Em seguida, houve um estrondo ensurdecedor. Os pombos giraram no ar e todos os animais, exceto Napoleão, se jogaram de bruços no chão, protegendo a cabeça. Quando tornaram a se levantar, viram uma gigantesca nuvem de fumaça preta onde antes ficava um moinho. Lentamente a brisa dissipou, o moinho deixara de existir. Diante daquela visão, a coragem voltou aos animais. O medo e desespero que haviam sentido um minuto antes desapareceram sob a fúria que sentiu contra aquele ato cruel e desprezível. Um poderoso grito de vingança se elevou e, sem esperar uma ordem, os bichos se reuniram e partiram em bloco para cima do inimigo. Dessa vez não importaram com as rajadas cruéis que os atingiam como uma saraivada de granizo. Foi um combate amargo e selvagem. Os homens dispararam muitas e muitas vezes e, quando os animais chegaram mais perto, atacaram com bastões e as pesadas botinas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos e quase todos saíram feridos. Até Napoleão, que ficou na retaguarda comandando a operação, teve a ponta do rabicó arrancada por um tiro. Mas os homens também não escaparam ilesos. 3 deles tiveram a cabeça esmagada pelas patas de Boxer. Um foi atingido na barriga pelo chifre de uma vaca. Outro teve a calça quase arrancada por Jesse e Bluebell. E quando os 9 cães de guarda particular de Napoleão, quanto a eles, a quem ele ordenou que fizesse um desvio sob a proteção da sebe, apareceram de repente pelas laterais latindo ferozmente. O pânico tomou conta dos homens. Eles perceberam que corriam o risco de ser cercados. Frederick então gritou que fosse embora enquanto ainda era possível, e no instante seguinte um inimigo acovardado fugia para salvar sua vida. Os animais os perseguiram até o fim do campo e ainda desferiram os chutes finais enquanto os humanos forçavam passagem pelo meio da cerca viva.
Eles tinham vencido, mas estavam cansados e sangrando. Lentamente começaram a mancar de volta à fazenda. Alguns foram levados às lágrimas pela visão dos companheiros mortos esticados sobre a grama. Por um breve momento eles pararam, em pesaroso silêncio, no local onde antes ficava o moinho. Sim, a construção havia sumido. Todo o trabalho que tinham feito desaparecera até quase o último vestígio. A fundação estava parcialmente destruída. E para a reconstrução, eles agora não poderiam, como antes, usar as pedras caídas, porque as pedras tinham virado pó. A força da explosão lançara a centenas de metros. Era como se o moinho nunca tivesse existido. Quando os animais se aproximaram da fazenda, Squealer, que tinha estado inexplicavelmente ausente durante a luta, foi recebê-los saltitando, agitando o rabicó e resplandecendo de satisfação. E os bichos escutaram, vindo das edificações, o disparo solene de uma arma. Por que a arma foi disparada? Perguntou Boxer. Para celebrar nossa vitória, gritou Squealer. Que vitória? Replicou Boxer. Seus joelhos sangravam, ele havia perdido uma ferradura e rachado o casco, e uma dúzia de projéteis estava alojada em sua pata traseira. Que vitória, camarada! Pois nós não expulsamos o inimigo do nosso solo, o solo sagrado da fazenda dos animais? Mas eles destruíram o moinho, e nós trabalhamos ali por 2 anos. Que importa? Construiremos outro moinho? Construiremos 6 moinhos, se quisermos. Você não está conseguindo avaliar, camarada, a coisa poderosa que fizemos hoje. O inimigo ocupava este exato pedaço de chão onde estamos agora. E graças à liderança do camarada Napoleon, nós reconquistamos cada centímetro dele. Então conquistamos de volta o que já tínhamos antes, comentou Boxer. Esta é a nossa vitória, disse Squealer. Eles avançaram para o pátio, Boxer cocheando. As balas alojadas sob a pele da pata provocavam muita dor. Boxer anteviu todo o trabalho árduo de reconstrução do moinho desde a fundação e mentalmente já se preparou para a tarefa. Pela primeira vez, porém, ocorreu-lhe que tinha 11 anos e talvez seus músculos maravilhosos já não fossem o que costumavam ser. Mas quando os animais viram a bandeira verde hasteada, ouviram o ruído de disparos mais uma vez. Foram 7 disparos no total e escutaram o discurso que Napoleão fez, cumprimentando-os por sua conduta. Pareceu-lhes que afinal tinham conquistado uma grande vitória. Os animais tombados em batalha receberam um enterro solene. Boxer e Clover puxaram o suporte que serviu de carro fúnebre e o próprio Napoleão andou à frente do cortejo. 2 dias inteiros foram dedicados as cerimônias. Houve canto, discurso e mais disparos da arma, e uma maçã foi oferecida como prenda especial a cada bicho, com 60 gramas de milho para cada pássaro e 3 biscoitos para cada cachorro. Foi anunciado que a batalha se chamaria Batalha do Moinho e que Napoleão havia criado uma nova condecoração, a Ordem da Flâmula Verde, que ele conferiu a si mesmo. Em meio ao contentamento geral, o lamentável caso das cédulas foi esquecido. Poucos dias depois disso, os porcos por acaso encontraram uma caixa de uísque no porão da sede. Ninguém havia reparado nela quando os porcos se mudaram para lá. Naquela noite chegou da casa um som alto de cantoria, a qual, para surpresa de todos, misturavam-se trechos de animais da Inglaterra. Por volta das 21h30, Napoleão, usando um velho chapéu do Sr. Jones, foi visto saindo pela porta dos fundos, galopando depressa ao redor do pátio e sumindo lá para dentro de novo. Pela manhã, um silêncio profundo envolvia a sede. Nenhum só porco parecia se mexer no interior. Eram quase 9 horas da manhã quando Squealer surgiu abatido, andando devagar, com os olhos embaçados, o rabicó pendendo frouxo e com toda a aparência de estar gravemente enfermo. Ele reuniu os animais e anunciou que tinha uma notícia horrível para dar. O camarada Napoleon estava morrendo. Um grito de lamento se elevou. Palha foi depositada ao redor da sede e os animais passaram a andar na ponta dos pés. Com lágrimas nos olhos, perguntavam uns aos outros o que fariam se o líder lhes fosse tirado. Surgiu o rumor de que Snowball havia conseguido, afinal, colocar veneno na comida de Napoleon. Às 11 horas, Squealer saiu de novo para fazer outro anúncio. Em seu último ato sobre a terra, o camarada Napoleon tinha proclamado um decreto solene. O consumo de álcool seria punido com a morte. Ao cair da tarde, porém, Napoleon parecia um pouco melhor, e na manhã seguinte, Squealer pôde contar aos demais que ele estava a caminho da franca recuperação. Naquela noite, Napoleon voltou às suas tarefas e no dia seguinte soube-se que instruíra Whymper a comprar em Willingdon alguns livretos sobre fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão deu ordens para que o pequeno passo atrás do pomar, que anteriormente tinha sido reservado como casa de repouso para os animais aposentados, deveria ser cultivado. Divulgou-se que o pasto estava exaurido e precisava ser semeado de novo, mas logo se descobriu que a intenção de Napoleão era usá-lo para plantar cevada. Mais ou menos nessa época ocorreu um estranho incidente que quase ninguém foi capaz de entender. Certa madrugada, por volta da meia-noite, houve um estrondo alto no pátio e os animais partiram correndo de suas baias. Era a noite de luar. Junto à base da parede dos fundos do grande celeiro, onde os 7 mandamentos estavam escritos, havia uma escada partida em 2 pedaços. Squealer, temporariamente zonzo, esparramava-se ao lado dela, e perto de sua mão estava uma lanterna, um pincel e um galão de tinta branca virado. Os cachorros, na mesma hora, formaram um círculo ao redor de Squealer e o acompanharam de volta à sede tão logo ele foi capaz de andar.
Nenhum dos animais conseguiu formular uma ideia sobre o significado daquilo, exceto o velho Benjamin, que balançou o longo focinho com um ar entendido e pareceu compreender tudo, porém não disse nada. Alguns dias depois, Muriel, relendo os 7 mandamentos para si mesma, percebeu que havia mais um dentre eles que os bichos tinham decorado com erro. Eles pensavam que o 5º mandamento era: nenhum animal deve beber álcool, mas tinham se esquecido de 2 palavras. O mandamento, na verdade, dizia: nenhum animal deve beber álcool em excesso. Capítulo 9. O caso lendário de Boxer levou muito tempo para cicatrizar. Os animais começaram a reconstrução do moinho no dia seguinte ao fim das comemorações pela vitória. Boxer se recusou a tirar um só dia de licença e tomou como ponto de honra não permitir que fosse visto sofrendo. Ao final da jornada, ele admitia em particular para Clover que o casco o incomodava muito. Clover cuidava do machucado com emplastros de ervas, que preparava mascando as folhas, e tanto ele quanto Benjamin insistiam para Boxer trabalhar com menos afinco. Os pulmões de um cavalo não duram para sempre, ela dizia. Mas Boxer não lhe dava ouvidos e dizia que lhe restava uma única verdadeira ambição: ver a construção do moinho bem encaminhada antes de atingir a idade da aposentadoria. No começo, quando as leis da fazenda dos animais foram elaboradas, a idade para a aposentadoria tinha sido determinada assim: para cavalos e porcos, 12 anos, para vacas, 14, para cães, 9, para ovelhas, 7, para galinhas e gansos, 5 anos. Pensões generosas haviam sido combinadas. Até o momento, nenhum animal se aposentara, mas o assunto vinha sendo debatido com frequência crescente. Agora que o pequeno pasto atrás do pomar estava reservado para o plantio de cevada, ventilava-se que um canto do pasto grande seria cercado e transformado em pastagem para os animais idosos. Disseram que para um cavalo a aposentadoria seria de 2 kg de milho por dia e no inverno 6 kg de feno, acrescido de uma cenoura ou talvez de uma maçã nos feriados. O 12º aniversário de Boxer seria no fim do verão seguinte. Enquanto isso, a vida seguia estafante. O inverno foi tão frio quanto o interior e a comida era ainda mais escassa. Mas uma vez todas as rações foram reduzidas, exceto a dos porcos e a dos cachorros. Uma igualdade rígida demais nas porções, Scully explicou, teria sido contrária aos princípios do animalismo. De todo modo, ele não teve dificuldade nenhuma para provar aos outros animais que eles não estavam de verdade recebendo pouca comida, mesmo que parecesse que sim. No momento, certamente tinha se considerado necessário fazer um reajuste nas rações. Scully sempre dizia reajuste, nunca redução, mas em comparação com a época de Jones, as melhoras eram imensas. Lendo números em voz rápida e esganiçada, ele provou para os outros detalhadamente que tinham mais aveia, mais feno e mais nabos do que antes, que trabalhavam menos horas, a água que bebiam era de melhor qualidade, eles viviam mais tempo. Uma parcela maior dos filhotes sobrevivia à infância, tinha mais palha em suas baias e sofriam menos com as moscas. Os animais acreditaram em cada palavra. A verdade é que Jones e tudo que ele representava praticamente haviam desaparecido da lembrança de todos. Eles sabiam que a vida agora era difícil e cheia de necessidades não atendidas, que com frequência tinha fome e frio e que quando não estavam dormindo, em geral estavam trabalhando. Mas sem dúvida tinha sido pior na época de Jones e todos ficavam contentes por acreditar nisso. Além do mais, antigamente eram escravos e agora eram livres, e isso fazia toda a diferença conforme Scully não deixava de realçar. Havia muitas bocas extras para alimentar. No outono, as 4 porcas pariram quase simultaneamente e ao todo tiveram 31 filhotes. Os jovens porquinhos eram malhados e, sendo Napoleon o único macho da fazenda, foi possível adivinhar quem era o pai. Anunciou-se que mais tarde, quando madeira e tijolos fossem comprados, uma escola seria construída no jardim. Por enquanto, os leitões seriam ensinados pelo próprio Napoleão na cozinha da sede. Exercitavam-se no jardim e eram desencorajados a brincar com outros animais jovens. Mais ou menos nessa época também baixaram uma norma segundo a qual, quando um porco e outro animal se cruzassem no caminho, o outro animal que deveria ceder a passagem. Também decretou-se que todos os porcos, qualquer que fosse sua posição, teriam o privilégio de usar fitas verdes nos rabicós aos domingos. A fazenda obteve razoável sucesso naquele ano, mas ainda faltava dinheiro. Tijolos, areia e cal para a escola precisavam ser comprados, e seria preciso começar, aliás, a poupar de novo para o motor do moinho. Fora isso, havia os lampiões a óleo e as velas para casa, açúcar para a mesa de Napoleão, açúcar este que ele proibia aos demais porcos, alegando que os deixara gordos, e todas as substituições corriqueiras de ferramentas, pregos, cordas, carvão, ferro e biscoitos de cachorro. Um fardo de feno e a parte da colheita de batata foram vendidos, e o contrato para o fornecimento de ovos aumentou para 600 por semana, de modo que naquele ano as galinhas mal chocaram pintinhos suficientes para manter o nível da população. As rações já reduzidas em dezembro foram reduzidas de novo em fevereiro e as lamparinas das baias foram proibidas porque era necessário economizar óleo. Mas os porcos pareciam bem confortáveis e estavam até, na verdade, ganhando peso. Certa tarde, no fim de fevereiro, um aroma quente, suculento e apetitoso, como os animais nunca tinham sentido, flutuou através do pátio, saindo da pequena cervejaria do lado oposto do terreno. A cervejaria tinha caído em desuso já na época de Jones e ficava depois a cozinha. Alguém disse que era cheiro de cevada sendo cozida. Os animais farejaram o ar, famintos, e se perguntaram se uma refeição quente estava sendo preparada para o jantar.
Mas nenhuma refeição quente apareceu, e no domingo seguinte foi anunciado que dali em diante toda a cevada seria reservada aos porcos. O campo atrás, o pomar já tinha sido semeado e conservado, e logo vazaram notícias segundo as quais todos os porcos recebiam agora um copo de cerveja por dia, sendo para Napoleão 3 vezes mais e servida sempre na terrina de sopa do aparelho de jantar Crown Derby. No entanto, se havia dificuldades a suportar, elas eram em parte compensadas pelo fato de que a vida agora tinha muito mais dignidade do que antes. Havia mais músicas, mais discursos, mais desfiles. Napoleão dera ordens de que, uma vez por semana, fosse organizada uma coisa chamada demonstração espontânea, cujo objetivo era comemorar as lutas e as conquistas da fazenda dos animais. No horário marcado, os animais deveriam abandonar o trabalho e marchar em volta da sede de formação militar, com os porcos liderando e a seguir os cavalos, depois as vacas, então as ovelhas e por último as aves. Os cachorros ladeavam o desfile e na frente de todos ia o galo preto de Napoleão, Napoleão. Ponto. Boxer e Clover sempre levaram entre si a grande bandeira verde com o casco e o chifre e a legenda "Vida longa ao camarada Napoleão". Depois ocorria uma declamação de poemas compostos em homenagem a Napoleão e um discurso de Schuyler com detalhes sobre os últimos aumentos da produção de itens alimentícios. De vez em quando a arma era disparada. As ovelhas eram as maiores entusiastas da demonstração espontânea. Se alguém reclamava, como uns poucos de fato faziam quando não havia porcos nem cães por perto, que aquilo era uma perda de tempo e que ficar parado ali no frio era um custo alto demais, as ovelhas calavam os queixosos, soltando um balido tremendo de 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas a maioria dos animais se divertia naquelas celebrações. Achava reconfortante lembrar que, afinal, eram os próprios patrões e todo o trabalho que realizavam era em benefício próprio. De maneira que, com as canções, os desfiles, a lista de números de Schuyler, o estrondo da arma, o cocoricó do galo e o tremular da bandeira, eles conseguiam se esquecer, ao menos por um período de que suas barrigas estavam vazias. Em abril, a Fazenda dos Animais foi proclamada uma república e se tornou necessário eleger um presidente. Houve só um candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. No mesmo dia, divulgou-se que novos documentos tinham sido descobertos, revelando ainda mais detalhes sobre a cumplicidade de Snowball com Jones. Parecia agora que, ao contrário do que os animais tinham pensado antes, Snowball não havia apenas tentado perder a batalha do estábulo por meio de estratagema, mas que tinha combatido abertamente ao lado de Jones. Na verdade, fora o verdadeiro líder das forças humanas e se lançaram ao ataque aos gritos de "Vida longa à humanidade!". As feridas em suas costas, que uns poucos animais ainda se lembravam de ter visto, tinham de fato sido infligidas pelos dentes de Napoleão. No meio do verão, Moses, o corvo, subitamente reapareceu na fazenda após uma ausência de vários anos. Não havia mudado quase nada, ainda não trabalhava e ainda falava do mesmo jeito de sempre sobre a montanha de açúcar. Pousava sobre um toco, agitava as penas da cauda e tagarelava por horas a qualquer um que se dispusesse a ouvir. "Lá em cima, camaradas", dizia solenemente, apontando para o céu com um grande bico. "Lá em cima, do lado de lá, desta grande nuvem escura que vocês estão vendo bem ali, fica a montanha de açúcar, o país feliz onde nós, pobres animais, iremos descansar para sempre da nossa labuta." Ele até alegava já estar lá, certa madrugada, e haver visto os campos de trevos perpétuos, aliás, e os bolos de semente de linhaça e os torrões de açúcar crescendo nos canteiros. Muitos animais acreditavam, refletindo que sua vida presente era afinal de fome e trabalho. Não seria, portanto, correto e justo que um mundo melhor existisse em algum lugar? Uma coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moses, Eles declaravam, cheios de desprezo, que aquelas histórias sobre a montanha de açúcar eram mentiras, mas ainda assim permitiam que o corvo permanecesse na fazenda sem trabalhar e com direito a uma dose diária de cerveja. Depois que o ferimento no casco cicatrizou, Boxer trabalhou com mais afinco do que nunca. De fato, todos os animais trabalharam como escravos naquele ano. Além das tarefas normais da fazenda e da reconstrução do moinho, havia ainda a escola para os porcos jovens, iniciada em março. Às vezes era difícil suportar as longas horas com comida insuficiente, mas Boxer nunca falhava. Em nada do que ele dizia ou fazia havia o menor sinal de que sua força já não fosse como costumava ser. Era só sua aparência que estava ligeiramente mudada. O pelo era menos lustroso do que antes e os flancos pareciam ter encolhido. Os outros diziam: "O Boxer vai se recuperar quando a primavera trouxer grama fresca." Mas a primavera chegou e Boxer não ganhou peso. Algumas vezes na encosta que levava ao alto da pedreira, quando ele forçava os músculos contra o peso de alguma pedra enorme, parecia que nada o sustentava sobre as patas, exceto sua vontade de prosseguir. Nessas ocasiões era possível ver seus lábios formando as palavras: "Vou trabalhar mais ainda." Ele já não tinha voz. Mais uma vez, Clover e Benjamin o alertaram para cuidar da saúde, mas Boxer não lhes deu atenção. Seu 12º aniversário se aproximava. Ele não se importava com o que pudesse acontecer, desde que um bom estoque de pedras fosse acumulado antes da sua aposentadoria. Certa noite de verão, já bem tarde, um boato repentino correu à fazenda, dando conta de que algo acontecera a Boxer. Ele tinha saído sozinho para arrastar uma carga de pedras até o moinho, e o boato tinha fundamento. Após alguns minutos, 2 pombos chegaram apressados, trazendo a notícia. "O Boxer caiu!"
Ele está tombado de lado e não consegue se levantar. Cerca da metade dos animais da fazenda partiu correndo para a colina do moinho. Lá estava Boxer, entre as hastes da carroça, com o pescoço esticado e incapaz até mesmo de erguer a cabeça. Os olhos estavam vidrados e os flancos encharcados de suor. Um fiozinho de sangue pingava da sua boca. Clovis se ajoelhou ao lado dele. Boxer, como você está? É o meu pulmão, ele respondeu com a voz fraca. Mas não faz mal, acho que vocês vão conseguir terminar o moinho sem mim. Já tem uma boa quantidade de pedras estocadas. De qualquer forma, eu só tinha mesmo mais um mês de trabalho. Para dizer a verdade, eu estava ansioso pela minha aposentadoria. E como o Benjamin também está ficando velho, talvez eles autorizem que ele se aposente ao mesmo tempo e me faça companhia. Precisamos ir buscar uma ajuda agora mesmo, disse Clover. Alguém vai correndo contar ao Squealer o que aconteceu. Todos os outros animais voltaram imediatamente rumo à sede para dar a notícia a Squealer. Apenas Clover permaneceu e Benjamin, que se deitou ao lado de Boxer e sem falar nada, usou o longo rabo para manter as moscas afastadas. Depois de aproximadamente um quarto de hora, Squealer apareceu cheio de solidariedade e preocupação. Ele disse que o camarada Napoleon tinha recebido com profunda tristeza notícias sobre o infortúnio ocorrido com um dos trabalhadores mais leais da fazenda e já estava tomando providências para enviar Boxer ao hospital em Wellington. Os animais se sentiram um pouco inquietos ao ouvir isso. Exceto por Molly e Snowball, nenhum outro bicho jamais havia saído da fazenda, e eles não gostavam de imaginar o camarada doente entregue a mãos humanas. Entretanto, Squealer os convenceu com facilidade de que o cirurgião veterinário em Wellington poderia cuidar de Boxer mais satisfatoriamente do que seria possível na fazenda. E meia hora depois, quando Boxer havia se recuperado um pouco, conseguiu com dificuldade se levantar e cambalear de volta para sua baia, onde Clover e Benjamin haviam preparado uma boa cama de palha para que se deitasse. Nos 2 dias seguintes, Boxer permaneceu na baia. Os porcos mandaram entregar uma grande garrafa de um remédio cor-de-rosa que havia encontrado no armário de medicamentos do banheiro, e Chloe ministrava a dose a Boxer 2 vezes ao dia após as refeições. À noite ela ficava na baia para lhe fazer companhia, enquanto Benjamin espantava as moscas. Boxer afirmava não lamentar o ocorrido. Caso conseguisse se recuperar bem, ainda poderia viver mais 3 anos, e ansiava pelos dias de paz que teria no canto do pasto grande. Teria tempo livre para estudar e se aprimorar. Ele contou que pretendia dedicar o resto de sua vida ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. No entanto, Benjamin e Clover só podiam estar com Boxer depois do trabalho, e foi no meio do dia que a caminhonete veio buscá-lo. Os animais estavam todos no campo semeando nabo sob a supervisão de um porco, quando foram surpreendidos por Benjamin, que se aproximava galopando, vindo da construção da fazenda e zurrando a plenos pulmões. Era a primeira vez que viam Benjamin agitado. De fato, era a primeira vez que alguém o via galopar. Rápido, rápido! Ele gritava. Venham agora mesmo! Estão levando o Boxer embora. Sem esperar pelas ordens do porco, os animais saíram correndo a toda velocidade no sentido da construção. E lá estava no pátio uma grande caminhonete fechada, puxada por 2 cavalos, com um letreiro na lateral e um homem de aparência ardilosa, usando chapéu coco de copa baixa, sentado no banco do condutor. E a baia de Boxer estava vazia. Os animais rodearam a caminhonete. Tchau, Boxer! Disseram em coro. Tchau! Tolos, aliás. Berrou Benjamin, dando pulos em volta deles e pisoteando o solo com os pequenos cascos. Seus tolos, vocês não estão vendo o que está escrito na lateral da caminhonete? Aquilo imobilizou os bichos e todos ficaram calados. Muriel começou a decifrar as palavras, mas Benjamin a empurrou para o lado e, em meio a um silêncio mortal, leu: Alfred Simmons, abatedor de cavalos e produtor de cola, Wellington. Representante de couros e farinha de ossos, fornecemos para canis. Vocês não entendem o que isso significa? Eles estão mandando o Boxer para o matadouro. Um grito de horror irrompeu de todos os animais. Nesse momento, o condutor açoitou os cavalos e a caminhonete se afastou do pátio em marcha acelerada. Todos os animais a seguiram, gritando com força total. Clover abriu o caminho para chegar à frente. A caminhonete ganhava velocidade. Clover forçou os membros fortes para ir mais depressa e conseguiu um galope. Boxer! Ela gritou. Boxer! 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 Bem nesse momento, como se tivesse ouvido a confusão do lado de fora, o rosto de Boxer surgiu, a faixa branca do focinho aparecendo pela minúscula janela traseira da caminhonete. Boxer! Clover gritou com uma voz terrível. Boxer, sai daí! Sai depressa! Estão levando você para ser morto! Todos os animais se juntaram ao grito de sai, Boxer, sai daí! Estão levando você para ser morto! Mas a caminhonete ia muito depressa e se afastava deles. Não era possível saber se Boxer tinha entendido o que Clover dissera, mas um instante mais tarde o rosto dele sumiu da janelinha e houve um barulho de um tremendo golpe de cascos dentro da caminhonete. Ele estava tentando chutar a porta para sair. Longe ia a época em que uns poucos coices de Boxer bastariam para transformar a caminhonete em uma pilha de palitos de fósforo. Agora, coitado, sua força o abandonara, e logo depois o som dos galopes enfraqueceu até sumir. Em desespero, os animais começaram a apelar aos 2 cavalos que puxavam a caminhonete para que parassem. Camaradas, eles gritavam, não levem nosso irmão para a morte.
Mas as bestas estúpidas e ignorantes demais para entender o que estava acontecendo simplesmente baixaram as orelhas e apertaram o passo. O rosto de Boxer ainda voltou a aparecer na janela. Tarde demais, alguém teve a ideia de correr na frente e fechar o portão de 5 barras, mas no segundo seguinte a caminhonete tinha passado por ele e desaparecer rapidamente estrada abaixo. Boxer nunca mais foi visto. 3 dias depois foi anunciado que ele morrera no hospital em Willingdon, apesar de haver recebido todos os cuidados que um cavalo poderia ter. Squealer veio anunciar as novidades para os demais. Ele havia presenciado e disse as últimas horas de Boxer. Foi a cena mais comovente que já vi. Squealer comentou, erguendo a pata para afastar uma lágrima. Fiquei ao lado da cama dele até o último momento. No fim, fraco demais para falar, cochichou no meu ouvido que sua única tristeza era partir antes que o moinho ficasse pronto. Adiante, camaradas, ele murmurou. Adiante em nome da revolução. Vida longa fazenda dos animais. Vida longa, camarada Napoleon. Napoleon está sempre certo. Essas foram as últimas palavras, camaradas. Então os modos de Squealer subitamente mudaram. Ele se calou por um instante e lançou olhares de desconfiança de um lado ao outro antes de continuar. Tinha chegado ao seu conhecimento, ele disse, que um rumor bobo e malvado havia circulado no momento da remoção de Boxer. Alguns animais repararam que a caminhonete que levou Boxer embora tinha abatedor de cavalos escrito na lateral, e a partir disso concluíram que Boxer estava sendo levado a matadouro. Era quase inacreditável, disse Squealer, que um animal pudesse ser tão idiota. Com certeza gritou, indignado, sacudindo o rabicó e dando pulinhos, com certeza eles sabiam que o amado líder, camarada Napoleon, jamais faria aquilo. A explicação era, na verdade, muito simples. Antes, a caminhonete tinha pertencido a um carniceiro, mas havia sido comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara a inscrição antiga. E foi assim que o engano surgiu. Os animais ficaram imensamente aliviados ao ouvir isso. E conforme Squealer prosseguiu dando detalhes do leito de morte de Boxer e descrevendo os cuidados incríveis que havia recebido, como também os remédios caríssimos pelos quais Napoleon pagara sem nem pensar no custo, suas últimas dúvidas sumiram e a tristeza que tinham sentido pela morte do camarada foi suavizada pela ideia de que, pelo menos, ele morrera feliz. Napoleon compareceu pessoalmente à reunião matinal do domingo seguinte e fez uma pequena oração em homenagem a Boxer. Não tinha sido possível, ele falou, trazer de volta para a fazenda os restos mortais do querido camarada, mas ele havia mandado que uma coroa enorme fosse confeccionada com os louros do jardim da sede e enviada para ser colocada na sepultura de Boxer. E dentro de uns poucos dias os Pox planejavam organizar um banquete fúnebre em memória de Boxer. Napoleon encerrou o discurso com um lembrete das 2 máximas favoritas do cavalo: vou trabalhar mais ainda e o camarada Napoleon está sempre certo. Essas máximas, disse Napoleon, cada bicho faria bem em adotar, como se fossem as suas. No dia marcado para o banquete, o furgão da mercearia veio de Willingdon e entregou uma grande caixa de madeira na sede. Naquela noite ouviu-se um barulho muito alto de cantoria, seguido pelo que pareceu ser uma briga violenta que terminou por volta das 23 horas com um tremendo estrondo de vidro. Não se ouviu o menor ruído vindo da sede até o meio-dia do dia seguinte, e correu o rumor segundo o qual, de um jeito ou de outro, os porcos tinham conseguido dinheiro para comprar para si mesmos mais uma caixa de uísque. Capítulo 10. Muitos anos se passaram, as estações começavam e terminavam, e a curta vida dos animais se esvaía. Chegou uma época em que ninguém mais se lembrava dos velhos tempos pré-revolução, exceto Clover, Benjamin, o corvo, Moses e alguns porcos. Muriel estava morta. Bluebell, Jessie e Pincher estavam mortos. Jones estava morto também, havia falecido em um lar para alcoólatras em outra parte do condado. Snowball foi esquecido. Boxer foi esquecido, exceto pelos poucos que o conheceram. Clover era agora uma égua idosa e pesada, com articulações enrijecidas e uma tendência a acumular secreção nos olhos. Tinha 2 anos, além da idade da aposentadoria, mas a verdade é que nenhum bicho jamais havia se aposentado. A conversa sobre reservar um canto do passo para os animais velhos tinha sido abandonada há muito tempo antes. Napoleon ficara enorme, pesando agora mais de 150 quilos. Squealer também engordara tanto que mal conseguia enxergar. Só o velho Benjamin continuava praticamente igual, exceto pelo focinho um pouco grisalho, e desde a morte de Boxer ainda mais taciturno e melancólico do que nunca. Havia muito mais criaturas na fazenda agora, embora o aumento não fosse tão grande quanto se tinha esperado. Para muitos animais nascidos ali, a revolução era apenas uma tradição meio apagada, passada de boca em boca, e os que foram comprados nunca tinham ouvido falar da revolução, nenhuma antes de chegarem lá. A fazenda tinha agora 3 cavalos, além de Clover. Eram belas bestas de carga, trabalhadores dedicados e bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum deles foi capaz de aprender o alfabeto para além da letra B. Aceitavam tudo o que lhes era dito sobre a revolução e os princípios do animalismo, especialmente quando quem falavam era Clover. Quem falava era Clover, por quem nutriam um respeito quase filial, mas era duvidoso se entendiam muito bem aquilo. A fazenda era próspera
próspera e bem organizada. Tinha até aumentado em 2 campos comprados do Sr. Pilkington. O moinho fora completado com sucesso, finalmente, e lhe faziam companhia uma debulhadora e uma empilhadeira de feno. Diversas novas edificações foram acrescentadas. O Whymper comprou uma charrete. O moinho, porém, acabou não sendo usado para a geração de energia elétrica. Era usado para moer milho e dava muito lucro. Os bichos trabalhavam duro para construir um segundo moinho. Quando este estivesse pronto, disseram, então os dínamos seriam instalados. Mas as comodidades com que Snowball os tinham ensinado a sonhar, como baias com luz elétricas e água fria e quente, e a jornada de 3 dias de trabalho por semana, já nem eram mencionadas. Napoleon tinha denunciado aquelas ideias como contrárias ao espírito do animalismo. A verdadeira felicidade, ele disse, estava no trabalho árduo e na vida frugal. De alguma forma, parecia que a fazenda havia enriquecido sem, no entanto, tornar mais ricos os animais, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. Talvez aquilo se devesse, em parte, ao fato de haver tantos porcos e cães. Não que essas criaturas não trabalhassem à sua moda. Conforme Squealer nunca se cansava de explicar, a supervisão e a organização da fazenda constituíam um trabalho interminável. Grande parte desse trabalho era de um tipo que os outros bichos ignorantes demais não seriam capazes de compreender. Squealer contou a eles que os porcos gastavam horas e horas todos os dias elaborando coisas misteriosas chamadas arquivos, relatórios, minutas e memorandos, e eram grandes pedaços de papel que precisavam ser totalmente preenchidos com escrita e assim que ficavam completos, eram queimados na fornalha. Essa atividade era da máxima importância para o bem-estar da fazenda. Squealer dizia, mesmo assim, nem porcos nem cães produziam comida nenhuma com o próprio esforço e eles eram muitos e tinham sempre muito apetite. Quanto aos demais, a vida era até onde eles sabiam seguir conforme sempre tinha sido. Viviam praticamente famintos, dormiam sobre palha, tomavam água no açude, lavravam os campos, no inverno eram incomodados pelo frio, no verão pelas moscas. De vez em quando, os mais velhos vasculhavam o que restava de suas lembranças, tentando determinar se nos primeiros dias depois da Revolução, quando a expulsão do Jones ainda era recente, as coisas tinham sido melhores ou piores do que eram agora. Eles não conseguiam recordar. Não havia nada que pudesse comparar com a vida atual. Não tinham nada em que se basear, a não ser as listas de números de Squealer, que invariavelmente demonstravam que tudo estava sempre melhorando. Os animais consideravam aquele um problema insolúvel. De todo modo, agora dispunham de pouco tempo para especular sobre tais coisas. Apenas o velho Benjamin afirmava se lembrar de cada detalhe de sua longa vida e de saber que as coisas nunca tinham sido, nem jamais viriam a ser, muito melhores nem muito piores. Fome, esforço e decepção, sendo conforme dizia a lei imutável da vida. Apesar disso, os animais nunca perderam as esperanças. Mais do que isso, nunca perderam nem por um instante o sentimento de honra e de privilégio por serem membros da fazenda dos animais. Ainda era a única fazenda em todo o condado, em toda a Inglaterra, que pertencia a animais e era gerenciada por eles. Nem um único bicho, nem os mais jovens, nem mesmo os que tinham sido trazidos de fazenda a 10 ou 20 quilômetros, jamais deixavam de se maravilhar com isso. E quando eles ouviam a arma sendo disparada e a bandeira verde esvoaçando no mastro, seus corações inchavam de orgulho imperecível e a conversa sempre voltava aos velhos dias heróicos, à expulsão de Jones, a redação dos 7 mandamentos, as grandes batalhas nas quais os invasores humanos tinham sido derrotados. Nenhum dos velhos sonhos foram abandonados. A República dos Animais que Major previra, na qual os verdes campos da Inglaterra não seriam tocados por pés humanos, ainda era levada a sério. Aconteceria algum dia. Talvez não logo, talvez não durante a vida dos que já tinham nascido, mas aconteceria. Mesmo a canção Animais da Inglaterra talvez fosse murmurada em segredo, vez por outra, em todo caso, os animais da fazenda a conheciam, embora ninguém se atrevesse a cantá-la em voz alta. Podia ser que suas vidas fossem duras e que nem todas as esperanças tivessem realizado, mas eles tinham consciência de não serem como os outros bichos. Se passavam fome, não era por alimentar os seres humanos tirânicos. Se trabalhavam em demasia, ao menos o faziam em benefício próprio. Nenhuma criatura entre eles andava em 2 pernas. Nenhuma criatura chamava nenhuma outra criatura de senhor. Todos os animais eram iguais. Certo dia, no começo do verão, Squealer mandou que as ovelhas o seguissem e a conduzissem à ponta oposta da fazenda até um terreno abandonado e infestado de mudas de bétula. As ovelhas passaram o dia todo lá, passando sob a supervisão de Squealer. Ao entardecer, ele voltou para a sede. Porém, como o clima estava agradável, disse às ovelhas que ficassem ali. Acabou que elas ficaram por lá por uma semana inteira, e nesse período nenhum dos outros animais as viu. Squealer ficava com elas por muitas horas todos os dias. Dizia que lhes ensinava uma música nova e que isso exigia privacidade. Foi logo depois de as ovelhas terem voltado numa tarde amena, quando os bichos haviam terminado o trabalho no campo e estavam voltando para o pátio, que se ouviu um cavalo relinchando assustado. Em pânico, os animais estancaram de imediato. Era a voz de Clover. Ela relinchou de novo e todos os animais saíram disparados rumo ao pátio. Então viram o que Clover tinha visto. Era um porco andando nas patas traseiras. Sim, era Squealer. Um pouco desajeitado, como se não acostumado a sustentar todo o seu considerável peso naquela posição, mas com equilíbrio perfeito. Ele perambulava pelo pátio. E um instante mais tarde, da porta da sede saiu uma longa fila de porcos, todos andando nas patas traseiras. Alguns se saíam melhor do que outros e 1 ou 2 estavam um tiquinho instáveis, parecendo que fariam bom uso do apoio de uma bengala, mas cada um completou com sucesso sua volta pelo pátio. Por fim,
Houve um latido tremendo dos cachorros e um cocoricar esganiçado do galo preto, e lá veio o próprio Napoleão, majestosamente ereto, lançando olhares altivos de um lado para o outro, enquanto seus cães davam piruetas ao redor. Em uma das patas dianteiras, ele trazia um chicote. Fez-se um silêncio mortal. Assombrados e apavorados, agrupando-se em desordem, os animais observaram a longa fila de porcos marchando lentamente pelo pátio. Era como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Depois chegou o momento em que o primeiro choque havia passado, e apesar de tudo, apesar da paura que tinham dos cães e apesar do hábito, desenvolvido ao longo de muitos anos, de jamais reclamar nem criticar independentemente do que acontecesse, chegou o momento em que eles poderiam ter murmurado uma palavrinha de protesto, mas bem nesse instante, como se obedecendo a um sinal, as ovelhas irromperam em um balido poderoso. 4 pernas, bom. 2 pernas, melhor. 4 pernas, bons, bom. 2 pernas, melhor. 4 pernas, bom. 2 pernas, melhor. Aquilo continuou por 5 minutos sem parar, e quando as ovelhas por fim se calaram, a oportunidade de verbalizar algum protesto tinha passado, pois os porcos haviam marchado de volta para a sede. Benjamin sentiu um focinho se esfregando em seu ombro. Ele girou a cabeça. Era Clover. Seus velhos olhos pareciam mais opacos do que nunca. Sem nada dizer, ela o puxou de leve pela crina e o levou até a parede traseira do celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos. Por 1 minuto ou 2, eles ficaram imóveis em frente à parede preta com o letreiro branco. Minha vista está falhando, ela disse por fim. Mesmo quando era jovem, eu não conseguia ler o que estava escrito aí, mas agora me parece que a parede está diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos de antes, Benjamin. Pela primeira vez, Benjamin concordou em quebrar sua regra e leu para ela em voz alta o que estava escrito. Agora não havia na parede nada além de um único mandamento. E ele dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Depois disso, não pareceu estranho que no dia seguinte, os porcos que supervisionavam o trabalho na fazenda levassem todos um chicote. Não pareceu estranho saber que os porcos haviam comprado um equipamento sem fio para si próprios e planejavam instalar um telefone, e tinham feito assinaturas das revistas O Touro John e fofocas picantes do jornal Daily Mirror. Não pareceu estranho quando Napoleão foi visto passeando pelo jardim da sede com um cachimbo na boca, e ninguém protestou, nem mesmo quando os porcos tiraram dos armários as roupas do Sr. Jones e as vestiram. Napoleão então surgiu de casaca preta, calças curtas e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita usava o vestido de seda azul que a senhora Jones costumava colocar aos domingos. Certa tarde, uma semana depois, uma boa quantidade de charretes se dirigiu à fazenda. Uma comitiva de fazendeiros vizinhos tinha sido convidada a fazer um giro de fiscalização. Eles inspecionaram a propriedade de alto a baixo e expressaram enorme admiração por tudo que viram, em especial o moinho. Os bichos estavam capinando o campo de nabos. Trabalhavam com diligência, mal levantando a cabeça do solo sem saber se deviam ter mais medo dos porcos ou dos visitantes humanos. Naquela noite, altas gargalhadas e rompantes de cantoria chegaram da sede. O som de todas aquelas vozes misturadas despertou a curiosidade dos animais. O que poderia estar acontecendo lá agora que pela primeira vez bichos e seres humanos se encontravam em igualdade de condições? De comum acordo, eles começaram a se aproximar o mais silenciosamente possível do jardim da sede. Junto ao portão, estancaram meio receosos de continuar, mas Clover os liderou para dentro. Avançaram pé ante pé até a casa e os animais que tinham altura suficiente para isso espiaram pela janela da sala de jantar. Ali ao redor da grande mesa estavam sentados meia dúzia de fazendeiros e meia dúzia dos porcos mais eminentes. Napoleão, a cabeceira, no lugar de honra. Os porcos pareciam totalmente à vontade nas respectivas cadeiras. O grupo se divertia jogando cartas, mas a partida foi interrompida naquele instante para que pudessem fazer um brinde. Uma grande jarra circulou e as canecas foram reabastecidas com cerveja. Ninguém reparou nos rostos curiosos dos animais que espreitavam pela janela. O Sr. Pilkington de Foxwood tinha se levantado segurando a caneca. Dali a instantes ele pediria ao grupo que fizesse um brinde. Antes disso, porém, diria umas poucas palavras que tinha o dever de falar. Era um motivo de grande satisfação para ele, começou, e com certeza para todos os demais presentes, sentir que um longo período de desconfianças e equívocos tinha agora chegado ao fim. Houvera uma época, não que ele ou algum outro ali do grupo partilhasse de tais sentimentos, mas houvera uma época em que os respeitáveis proprietários da fazenda dos animais tinham sido considerados, ele não diria com hostilidade, mas talvez com algum nível de suspeita por seus vizinhos humanos. Incidentes infelizes haviam acontecido e ideias enganosas circulado. Sentia-se que a existência de uma fazenda pertencente a porcos e administrada por eles, era de algum modo anormal e passível de provocar efeitos desestabilizadores na vizinhança. Uma grande quantidade de fazendeiros havia suposto, sem a devida investigação, que em tal fazenda o espírito predominante seria de imoralidade e indisciplina. Eles haviam se incomodado com a influência disso sobre seus animais e até mesmo sobre os empregados humanos, mas agora todas aquelas dúvidas tinham se dissipado. Hoje, ele e os amigos inspecionaram cada recanto da fazenda dos animais com os próprios olhos, e o que viram, não apenas os métodos mais atuais, mas também uma disciplina e uma ordem que deveriam servir de exemplo a todos os fazendeiros em todos os lugares.
Ele acreditava estar certo ao afirmar que os bichos inferiores da fazenda dos animais executavam mais trabalho e recebiam menos comida do que quaisquer outros do condado. Na verdade, ele e os amigos visitantes tinham observado muitas características que pretendiam implementar imediatamente nas respectivas fazendas. Encerraria suas observações, disse, enfatizando mais uma vez os sentimentos amigáveis que existiam e deveriam continuar existindo entre a fazenda dos animais e seus vizinhos. Entre porcos e seres humanos não havia nem precisava haver conflito de interesses, pois suas lutas e dificuldades eram as mesmas. O problema do trabalho, afinal, não era idêntico em todo lugar? Neste ponto, pareceu que o Sr. Pilkington estava prestes a dizer, a respeito do grupo visitante, algumas palavras espirituosas cuidadosamente planejadas, mas por um instante ficou tão dominado pela diversão antecipada que não conseguiu pronunciá-las. Depois de muitos risos engasgados, durante os quais seus múltiplos queixos ficaram roxos, ele afinal conseguiu pôr para fora. Se você tem seus bichos inferiores com quem lutar, nós temos as nossas classes baixas. A comparação provocou rugidos por toda a mesa, e o Sr. Pilkington mais uma vez cumprimentou os porcos pela pouca comida que forneciam, pela longa jornada que exigiam, e pela total ausência de confortos que haviam observado na fazenda dos animais. E agora ele disse por fim, pediu ao grupo que se levantasse e tratasse de encher os copos. Cavalheiros, o Sr. Pilkington concluiu, proponham um brinde à prosperidade da fazenda dos animais. Houve aplausos entusiasmados e pisadas fortes. Napoleon ficou tão satisfeito que saiu de seu lugar e circundou a mesa para bater sua caneca na do Sr. Pilkington antes de esvaziá-la. Quando os vivas diminuíram, Napoleon, que permanecera em pé, anunciou que também tinha umas palavrinhas a dizer. Como todos os discursos de Napoleon, aquele foi curto e direto ao ponto. Ele disse que também estava feliz com o fim do período de mal-entendidos. Por um longo tempo, haviam circulado rumores espalhados por algum inimigo maligno sobre haver algo de subversivo e até de revolucionário em sua aparência e na dos colegas porcos. A eles fora atribuída uma tentativa de promover uma rebelião entre os animais das fazendas vizinhas. Nada poderia estar mais longe da verdade. O único desejo deles, tanto agora quanto no passado, era viver em paz e manter relações comerciais normais com os vizinhos. A propriedade que ele tinha a honra de controlar era uma cooperativa. Os títulos de propriedade que estavam em sua posse pertenciam aos porcos em conjunto. Ele não acreditava que alguma das antigas suspeitas ainda restasse, mas certas mudanças recentemente postas em práticas na rotina da fazenda teriam como resultado a consolidação daquela confiança. Até então, os animais dali tinham mantido o costume bastante tolo de chamarem uns aos outros de camarada. Aquilo seria suspenso. Existia também o hábito esquisito, de origem desconhecida, de toda manhã de domingo marchar diante do crânio de um porco preso a um poste no jardim. Isso seria igualmente extinto, e o crânio já havia até sido enterrado. Os visitantes talvez tivessem observado também a bandeira verde tremulando no mastro. Se observaram, provavelmente notaram que o casco e o chifre brancos que existiam antes tinham sido removidos. A partir de agora, seria uma bandeira verde lisa. Napoleon comentou que tinha apenas uma crítica a fazer ao maravilhoso e fraterno discurso do Sr. Pilkington. O vizinho se referia todo o tempo à fazenda dos animais. Ele não poderia saber, é claro, pois Napoleon naquele instante anunciaria pela primeira vez que o nome Fazenda dos Animais tinha sido abolido. Dali em diante, a fazenda seria conhecida como Fazenda Solar, que ele acreditava era o nome correto original. Cavalheiros, concluiu Napoleon, proponho o mesmo brinde de antes, mas de outra forma. Enche os seus copos até a borda. Cavalheiros, aqui está meu brinde, a prosperidade da Fazenda Solar. Repetiu-se a celebração calorosa de antes e as canecas foram totalmente esvaziadas. Porém, enquanto os animais do lado de fora olhavam para a cena, pareceu-lhes que uma coisa estranha acontecera. Algo havia mudado na cara dos porcos. Os velhos olhos, baços de Clover, iam de uma cara para outra. Algumas pareciam ter 5 queixos. Algumas tinham 4, algumas tinham 3. Mas o que parecia estar se fundindo e mudando? Então, tendo as palmas chegado ao fim, o grupo pegou as cartas e retomou o jogo do ponto em que tinha parado, enquanto os animais se afastavam em silêncio. Mas não haviam avançado nem 20 metros quando estancaram. Um rugido alto de vozes vinha da sede. Eles se apressaram de volta e espiaram pela janela de novo. Sim, havia uma briga violenta em curso. Havia gritos, socos na mesa, olhares de profunda desconfiança, negativas furiosas. A fonte do problema parecia ser o fato de Napoleon e o Sr. Pilkington terem cada um jogado um as de espadas ao mesmo tempo. 12 vozes berravam com raiva e todas soavam iguais. Não havia dúvida agora sobre o que tinha acontecido com a cara dos porcos. As criaturas do lado de fora olharam de porco para homem, de homem para porco, e de porco para homem de novo, mas já era impossível saber qual era qual. Bom, pessoal, esse foi o livro, então, de George Orwell, A Revolução dos Bichos, tá? Eu tive que dar um corte aí, né, porque ontem eu não tive tempo de gravar toda a leitura, então eu dei um corte aí para ler as últimas 6 páginas. Esse daí, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Curta esse vídeo aí, por favor, porque isso me ajuda bastante. Comenta o que vocês acharam, tá? E, se possível, compartilhe esse vídeo também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.